Escolha bem o que plantar, pois você vai colher. Quando um agricultor vai semear o campo, ele sabe escolher as melhores sementes para que assim a colheita seja boa e de sucesso. Em nossa vida não é diferente, e no campo espiritual também. É impossível alguém planejar o mal e colher o bem. Isso nunca acontecerá. A mesma lógica podemos usar para o contrário. Alguém que planeja o bem nunca colherá o mal. Na Bíblia está escrito: acaso não erram os que maquinam o mal? Mas amor e fidelidade haverá para os que planejam o bem. Provérbios 14, 22. Esta passagem não está falando exatamente sobre fazer algo. Basta apenas pensar, maquinar, planejar. O que isso quer dizer? Que tudo aquilo que pensamos também é extremamente importante e poderoso. A nossa mente é um grande campo de batalhas. É dela que saem os sentimentos que nos levarão a tomar as melhores ou piores atitudes. Essa reunião de quarta, para mim, é importante porque é um momento meu com Deus. É um momento que eu não peço pela minha família, pelos meus filhos, por ninguém. É um momento da minha conexão com Deus. Porque durante toda a semana, vindo de quarta até quarta, pra gente é como se faltasse um pedacinho ainda, sabe? Aí quando você chega aqui na quarta-feira, que é aquele momento que a gente conversa com Deus, que eu converso com Deus, que eu tenho esse momento com Deus. Então, pra mim, não tem nem, é indescritível, assim, esse momento que é a minha conexão total com Deus, com o Espírito Santo, é muito mais do que importante, é o meu alicerce, é o meu combustível. E essa conexão, para mim, é muito mais do que importante, é um pedacinho da minha vida. Representa tudo, né? É sabedoria, é o aprendizado para a vida com Deus, né? Para andar na presença de Deus, é isso que eu tenho para mim na quarta-feira. Para busca no Espírito Santo, né? Para se fortalecer, é tudo para mim. Deus nos deu a liberdade de decidir se vamos ocupar os nossos pensamentos com coisas verdadeiras e justas ou se daremos espaço para tudo que é contrário a isto. Para a gente é um alicerce, não tem como faltar na quarta-feira, tem que preencher na quarta-feira a busca do Espírito Santo, né? Aquele que transforma a gente, nos dá força para o dia a dia, para lutar as guerras do dia a dia, né? No trabalho, na família, etc. Então coisas assim que a gente não pode faltar. Estou bem, espiritualmente, né? Eu estou bem. Tem as lutas, mas a gente tem o Espírito Santo, tem Deus, e ele vai mudando. Cada dia a gente acha forças para ir levando. Escolha colher amor e tranquilidade. Não caia na armadilha de pensar de forma automática, pois você será empurrado pelo mal a alimentar o pior no seu interior. Decida planejar e fazer o bem, plantando sempre bons pensamentos. Venha participar da Noite do Estudo da Fé, nesta quarta-feira. As reuniões acontecem às 7 da manhã, 10 horas, meio-dia, às 15 horas e às 19 horas, na Catedral da Fé, em Florianópolis. Não esqueça, a entrada, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro. Ou acesse universal.org/localizar e encontre a Igreja Universal mais próxima de você. Olá, está no ar seu programa Problemas e Soluções. Você acompanhou nessa matéria de abertura o que pessoas têm a dizer a respeito das reuniões que nós realizamos às quartas-feiras. E atualmente estamos trazendo uma série de mensagens que trata dos 5 alicerces de uma fé sempre forte. A vida depende da fé.
Tudo que você quiser fazer na vida, tudo depende de você crer. Se você vai estudar, você precisa crer que você vai ter sucesso. Se você aplica para o emprego, vai para uma entrevista de trabalho, você precisa crer que você é capaz de fazer aquele trabalho com qualidade, de exercer aquela função e de trazer, de agregar valor àquela empresa. O semeador, o agricultor, precisa crer que vai lançar a semente na terra e depois do tempo determinado vai colher o fruto. Não é verdade? Todos os dias nós fazemos uso da fé. Mas o problema é quando você está na dúvida. A dúvida traz o medo, traz a insegurança, a dúvida traz ansiedade, a dúvida gera quadros de depressão, a dúvida faz o ser humano sofrer. Por isso, nós estamos tratando dos 5 alicerces da fé sempre forte. Já falamos da oração, falamos da meditação na palavra de Deus, falamos acerca da necessidade de exortar-nos uns aos outros e nesta quarta-feira mais um item que vai fortalecer a sua fé. Eu quero convidar você a estar conosco. Nós estaremos aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, às 7 da noite em ponto, numa noite muito especial da Escola da Fé Inteligente. Na ocasião, estaremos buscando o Espírito Santo, fortalecimento espiritual. Você que não tem tido paz nem de dia nem de noite, você que diz assim, olha, eu tenho tantos problemas que eu já não sei mais o que fazer, está faltando direção para você. Você que diz assim, olha, eu me sinto fraco, eu me sinto debilitado, eu não tenho forças para fazer nada, sabe? Você era aquela pessoa que um dia até frequentou uma igreja, mas por qualquer motivo, qualquer razão, você deixou de frequentar, você abandonou os caminhos da fé que você aprendeu na sua infância, adolescência e juventude, e hoje você está aí triste, sozinha, desanimada, sem forças para lutar, sem fé. Essa é a realidade. Então você precisa reacender a chama da fé na sua vida. Seja você católico, evangélico, espírita, espiritualista, tenha você ou não religião, você depende da fé para vencer. Vencer os desafios, vencer os seus problemas, realizar sonhos, alcançar os seus projetos e os seus planos. Para isso, você precisa de Deus. Quando a gente fala em fé, nós estamos falando de um relacionamento com Deus. Nós não estamos falando de religião. Portanto, dê um passo de fé. Você vai agora acompanhar a história da Kelly Ventura e a gente já volta. Eu vi as amantes do meu pai indo na porta de casa e aquilo me revoltava. E o que eu mais abominava naquilo, eu acabei me tornando também amante de uma pessoa. E nessa busca de ajudar a minha mãe, de dar uma qualidade de vida melhor para minha família, porque meu pai tinha nos abandonado, eu fui trabalhar numa empresa, né, onde eu fui assediada pelo meu patrão. Ao primeiro momento eu pensei em sair, porque não é aquilo que a gente quer, né? Até que um dia, pela carência, talvez pela falta do meu pai, pela falta de ter uma família exemplar, né? Porque quando os meus pais eram casados, eu vi amantes ir no portão da minha casa, eu vi a briga dos meus pais. Então, nesse momento, quando eu resolvi ceder às investidas do meu patrão, eu vi mais como uma carência de algo que eu não tinha em casa. Meu pai saiu de casa por conta de uma amante e eu acabei virando amante. Então eu comecei a ver que aquilo não estava certo. Fora tudo isso que aconteceu, no primeiro momento, quando eu comecei a me relacionar com essa pessoa, era tudo muito lindo, né? Tudo muito maravilhoso, porque ele me proporcionava aquilo que eu precisava, que era carinho, que era amor, que era atenção, né? Me proporcionava, eu tinha um emprego onde eu conseguia suprir a necessidade da minha família, onde eu não deixava faltar nada. Porém, com o tempo, começou a vir os ciúmes, começaram a vir as desconfianças, porque talvez por ele estar naquele papel de estar traindo, ele achava que eu poderia fazer o mesmo com ele. Então, quando eu resolvi sair dessa situação, porque era uma situação que para mim já não cabia mais, já não dava mais, ele me ameaçou. E ele dizia, se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém.
E quando eu resolvi terminar e falar, eu não quero mais, para mim não dá, eu nem sabia que ele tinha arma, então foi quando ele mostrou a arma para mim, apontou a arma para mim e falou, se você me deixar, eu te mato. Então eu continuei por um bom tempo com esse relacionamento, até que um dia, ele numa crise de ciúmes, ele me deu um tapa. Fui para casa e aí foi onde eu comecei a refletir em toda a minha vida, o que estava acontecendo na minha vida. E aí eu não voltei mais para trabalhar. Nisso que eu não voltei mais para trabalhar, ele começou a mandar pessoas ir atrás de mim. Quando eu ia sair para algum lugar, eu geralmente pedia para os meus irmãos ou alguém ir, né, até as esquinas e ver se não tinha ninguém que conhecesse esperando. Falei, bom, agora eu vou aproveitar a minha vida, nisso eu já estava com 20 anos. Eu falei, eu vou aproveitar a minha vida, eu vou sair, eu vou me divertir. Eu avistei um rapaz, né, que eu falei, eu vou casar com esse rapaz. Quando eu vi ele, eu falei, eu vou casar com ele. Quando eu olhei pro sorriso dele, eu me apaixonei, acho que no primeiro momento. Nós começamos a namorar, foi tudo muito maravilhoso. Passaram-se uns 2 anos, mais ou menos, a gente estava super feliz. Mas com um tempo depois veio a decepção. E aí acho que essa foi a maior decepção que eu tive na vida. Porque eu tinha colocado toda aquela insegurança nesse relacionamento. Né? Eu tinha colocado tudo nas mãos dele. E veio a decepção, porque aí eu descobri traição, eu descobri que ele estava envolvido com drogas, né? E meu chão caiu. Por amá-lo, eu acabei voltando. E aí a gente continuou um bom tempo, mas aí um tempo depois eu descobri novamente que ele estava fazendo tudo errado de novo. E aí foi quando eu recebi o convite da minha irmã e do meu cunhado, que já estavam na Igreja Universal, e eu fui. E aí eu cheguei lá de coração aberto, porque eu falei para Deus, eu não tenho mais para onde correr. Se o Senhor realmente existe, o Senhor tem que fazer alguma coisa por mim. E foi quando eu depositei todas as minhas forças. Tudo que o pastor falava, eu fazia. E eu queria principalmente ter uma mudança dentro de mim. Era isso que eu estava procurando, que eu buscava em pessoas, né? Porque eu ouvia o testemunho de outras pessoas. Então eu pensava, se o Espírito Santo fez na vida dessas pessoas, por que ele não vai fazer na minha? A confiança que eu tinha em coisas e pessoas, eu depositei em Deus. Eu entreguei a minha vida a Deus. Até que numa quarta-feira, eu fui para a igreja e eu estava decidida, disposta a pedir com todas as minhas forças que o Espírito Santo viesse sobre mim. Eu estava buscando e aí eu tive a nítida certeza de que o Espírito Santo tinha vindo em mim. Tudo que havia dentro de mim de vazio, de frustrações, de medo, de dúvida, sumiram. Eu saí da frente daquele altar uma nova pessoa. Eu saí com uma alegria dentro da minha alma que não dá nem para descrever, que é só a pessoa tendo essa experiência com o Espírito Santo. Eu consegui, né, dali para frente, perdoar o meu pai, que era uma coisa que eu tinha mágoa dele. Eu consegui perdoar meu pai. Eu consegui ter uma vida com mais leveza, né? Aquele peso que eu sentia do meu passado, aquilo tudo sumiu. E aí eu pensava dali para frente, né? O que ia ser dali para frente? A minha prioridade é o Espírito Santo. Eu percebi com essa caminhada que não adianta a gente lutar com as forças dos nossos próprios braços. Porque eu fiz isso. Eu era uma pessoa considerada forte, eu era uma pessoa considerada batalhadora, mas do que adiantava tudo isso se eu não tinha o Espírito Santo? E quando eu não tinha o Espírito Santo, é o que eu disse, eu depositei todas as minhas forças em coisas e pessoas e não adiantou. Então, para você que está assistindo esse testemunho, eu digo para que você não desista, mas que para você tenha uma saída, que é o Espírito Santo.
Por que eu não consigo permanecer? O que faço para não desanimar na fé? Como vencer os pensamentos ruins? Parece que os problemas sempre me vencem. Como ser forte? Eu estava tanto tempo firme, mas acabei desanimando. Será que Deus vai me perdoar? As respostas a estas perguntas estão sendo apresentadas em uma série de estudos inédita, de 5 quartas-feiras, para ter uma fé forte para sempre. Nesta quarta-feira, os 5 alicerces da fé sempre forte, em todos os templos da Universal. Encontre os endereços no site universal.org/localizar. Você também pode ter uma experiência com Deus, como aconteceu com a Kelly. Deus está sempre de braços abertos, esperando um passo da sua parte. O que ele tinha que fazer, ele fez. Está escrito em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que Deus tinha que fazer, ele já fez. Agora, é você que tem que dar o primeiro passo, é você que tem que se voltar para Ele. Então, por que não fazer isso nesta quarta-feira? Você vai aprender como ter uma fé sempre forte, uma fé que nunca venha falhar, uma fé que nunca venha lhe decepcionar. Nós estamos aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Eu estarei especialmente com você às 7 da noite. Estacionamento, entrada e creche para as crianças gratuitos, você não paga absolutamente nada. E em todo o estado de Santa Catarina nós temos quase 200 portas abertas. Basta você acessar o site universal.org/localizar, você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. Aí na sua cidade há uma Universal perto de você. E para você que me assiste de São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, número 605 Brás, às 20 horas com o Bispo Renato Cardoso. Dê um passo de fé e venha aprender como ter uma fé forte, sempre forte, uma fé alicerçada sobre a Palavra de Deus. Seu Márcio, como que era a sua vida antes de conhecer o trabalho da Universal? Minha vida era uma vida de muitos altos e baixos, né? Não tinha perspectiva de nada. Quando cheguei na igreja, sofria com muita ansiedade, né? Na minha vida, no meu dia a dia, principalmente na hora de dormir, era ansioso em tomar algumas decisões, né? Então isso me levou a errar muito na vida, né? E como que você conheceu o trabalho da Universal? Eu conheci através da minha esposa me convidou, né, para algumas reuniões na igreja, né, e aí eu fui me firmando, fui entendendo a palavra, fui entendendo o que era passado, né, o que o altar oferecia para a gente, o que o altar me oferecia, e aí eu fui me interessando, fui me aprofundando naquele assunto e estou aqui até hoje. E o que as reuniões de quarta-feira representam para o senhor? A reunião de quarta-feira, então, para mim, é uma das reuniões mais importantes que tem hoje na igreja, né? Então, é o que traz a palavra, é o que traz o alimento, é o que traz a vida, é o que a gente para refletir, é o momento que a gente para se encher, para ouvir Deus falar com a gente. É uma reunião que eu não falto por nada, é um compromisso que eu tenho comigo de estar aqui toda quarta-feira, às 7 horas da noite. E o senhor hoje é batizado com o Espírito Santo? Sim, sou batizado com o Espírito Santo, estou firme, né, há mais de 20 anos na igreja e graças a Deus eu não largo Jesus por nada. E o que este batismo com o Espírito Santo trouxe para o senhor? Trouxe a paz, trouxe a alegria, o equilíbrio. Hoje eu não tenho mais ansiedade, hoje tenho perspectiva de vida, né? E o meu pensamento é de sempre além daquilo que eu posso imaginar. E esta pessoa que está em casa agora sofrendo, angustiada ou até mesmo ansiosa, tem saída para ela? Com certeza. As reuniões que ela vier aqui, né, na Mauro Ramos, na Avenida Mauro Ramos, aqui na nossa Catedral da Fé, são reuniões importantes que eu tenho certeza que vai
elevar a autoestima, não só a autoestima, mas a fé que de repente está ali escondida. E eu tenho certeza que uma vez ela chegando aqui, entendendo, ouvindo a palavra, ela vai vencer todas e qualquer dificuldade. Dona Josana, conta pra gente qual a importância da reunião de quarta-feira na vida da senhora. Bom, pastor, a importância da reunião da quarta-feira é fundamental, porque é nessa reunião que a gente se fortalece, fortifica a fé e, como a semente do grão de mostarda, a gente faz ela crescer e se tornar uma grande hortaliça, né? Que é uma das maiores hortaliças. E assim é a fé, né? Você vem, você se alimenta, você se enche do Espírito Santo e não há nada mais poderoso do que a presença do Espírito Santo, a certeza de que você tem Deus, a certeza de que você está juntinho dele. E essa reunião, ela é direcionada exatamente para isso. Eu mesma não poderia nunca ficar sem essa reunião. É assim, depois do domingo é a mais importante. E é uma reunião que você tem um dia de trabalho, de luta, mas você prioriza esse horário, né? O que torna às vezes até muito mais dura você estar aqui do que no domingo, que você acorda e já é a sua primícia. A senhora já é batizada com o Espírito Santo? Sim, senhor. E como que a senhora é hoje, após o batismo com o Espírito Santo? Tenho lutas, claro, mas tem também aquela luta interior e a certeza de que, no mais simples, tudo vai dar certo porque Deus está no controle e Ele está com você. A senhora tem paz hoje? Sim, é uma paz que eu sei que é uma frase muito comum dizer isso, uma paz que o mundo não dá, mas realmente é uma paz que você tem problema, mas você tem a certeza de que há algo muito maior do que esse problema. E o que a senhora tem a dizer para esta pessoa que está em casa, que um dia esteve aqui e hoje não se encontra mais? Volte. Volte, porque Jesus está sempre esperando você. Ele não nos abandona, Ele não vira costas para a gente. Jesus está de braços abertos te esperando. Vem para Ele. Faça como essas pessoas. Nesta quarta-feira, esteja conosco em uma Igreja Universal do Reino de Deus. Venha alimentar a sua fé. Venha aprender como ter uma fé sempre forte. Se você fizer a sua parte, certamente Deus fará dele em sua vida. Nós estamos vivendo esses últimos dias do ano de 2024 um propósito muito forte. Cabeça ungida é cabeça erguida. Acompanhe essa matéria, você vai entender melhor. Um elemento escolhido por Deus, como símbolo de seu espírito. Apareceu uma alergia no meu nariz. E aí eu fui na dermatologista e aí me deu um medicamento, um antibiótico para fazer por 40 dias. Fui para casa, fiz. Quando voltei, tava igual, não mudou nada. Aí ela falou assim, olha, como não passou, pode ser um câncer. E no teu caso vai ter que cortar, né, um pedaço no nariz para poder fazer a biópsia e para poder ver, mas parece ser, né, agora. Aí ela assim, tu quer fazer agora a biópsia? Eu falei, não, vou para casa, depois eu marco com a senhora. Peguei, já amarrei, né, saí de casa. Fui, peguei o óleo, meu marido passou, sumiu tudo. Tem mais nada? Mais nada. Nem sinal ficou? Nem sinal. Eu mandei foto pra ela, falei, olha, doutora, sumiu. Aí ela assim, não era nada mesmo, que bom, ficou bem feliz. Graças a Deus. Foi graças a Deus, falei, foi Jesus que me curou. Desde os tempos bíblicos, por meio da unção com azeite, Deus manifesta sua vontade. Cura. Um tempo atrás eu fui fazer uma viagem com a minha família, com a minha irmã, com meu cunhado e os 2 sobrinhos. E na estrada, antes de sair, no caso, eu peguei o óleo e ungi os pneus, ungi o carro todo, ungi todos que foram viajar, né? E na estrada, o meu sobrinho estava dirigindo e ele deu uma piscada, deu uma dormida e o meu cunhado colocou a mão no volante, travou o volante e a caminhonete saiu da estrada. Aí começou a capotar. Quando começou a capotar, eu coloquei minha cabeça no joelho e falando para Deus, tem misericórdia, nós tem misericórdia. E ela foi rodando, aí daqui a pouco parou, aí ela estava virada com as rodas para cima, né? Aí eu saí para fora, saí por trás, aí eu olhei a minha sobrinha, estava uns 10 metros longe da caminhonete, assim, ela estava lá. Aí eu tirei a minha irmã, tirei o meu sobrinho, tirei meu cunhado, e a minha irmã, na hora que eu tirei ela não conseguia voltar o braço.
E eu lembrei, eu tinha colocado o óleo no porta-luvas. E eu fui lá, peguei o óleo, ungi ela e o braço dela voltou normal, né? E graças a Deus foi um livramento, porque só a minha sobrinha que quebrou o joelho. Todos sobreviveram? Todos sobreviveram. Quem olhava para a caminhoneta dizia assim, não, é impossível alguém sobreviver. Era impossível, não tinha, porque só conseguimos sair por trás e o tanque de gasolina estava cheio e tinha mais um botijão daquele de GNV também, estava um botijão grande atrás. Quer dizer, era para ter explodido. Era para ter explodido, era uma coisa assim, porque ela rodou eu acho que uns 30 metros rodando na beira da estrada. Meu Deus. Foi girando e graças a Deus guardou. Amém. Assim Deus agia no passado. E assim continua a agir nos dias de hoje. A minha avó estava internada, né? Faz um tempo atrás. E só as filhas que podiam entrar, né? Aí tinha uma campanha dessa do óleo, né? Da entrega do óleo. Aí Deus falou comigo, vai. Aí eu assim, mas só as irmãs que entram. Aí Deus falou comigo, vai, eu sou contigo. Aí vim aqui, falei com o pastor orou e falou, vai que Deus é com a senhora. E falei de novo com a minha tia, não, Adriana, tu pode ficar. Aí fui passar a noite com a avó. E a avó estava com a barriga enorme, inchada, ela precisava fazer cirurgia. E eu comecei a passar o olhinho nela quando eu cheguei lá. Primeiro comecei a conversar com ela e perguntei se ela aceitava, né? Através da fé. Aí ela aceitou. Eu fui lá, ungi toda a barriguinha dela. A barriga dela começou a diminuir, ela começou a soltar os gases, né? E 2 dias depois ela foi mandada embora. Teve alta. Teve alta, pra glória de Deus. Tá bem. Graças a Deus. Através da unção com óleo. Através da unção com óleo. E eu também, né, na época também usava droga também, há um tempo atrás. E daí o pastor na reunião sempre falava, né? Pega o olhinho, senhora, quando dá vontade de fumar, usar droga, sempre unge a sua boca. E eu também sempre ungia. E através disso, também através da fé, também do óleo. Alcançou a libertação das drogas. Graças a Deus. Graças a Deus. O uso deste elemento representa a participação divina na expressão de fé de uma pessoa. Aproveite essa oportunidade. Domingo agora, primeiro domingo do mês de outubro, esteja conosco e saiba mais a respeito deste propósito de fé, cabeça ungida, cabeça erguida. Você também poderá terminar esse ano muito bem, com a direção de Deus, para que você possa ter um ano abençoado, um fim de ano melhor ainda. Pode ter certeza. Agora é momento de oração. Vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero interceder por todos que se encontram fracos, debilitados, cheios de medo, de dúvida, de insegurança, de incerteza. Que essas pessoas tenham a sua fé despertada para estar conosco nesta quarta-feira e receber do Senhor o que está escrito, o cumprimento da promessa, o cumprimento da Tua palavra, a vida que o Senhor tem para dar por meio da fé. E que essa pessoa ligue agora comigo dizendo, amém, eu vou à igreja, porque quando ela chegar aqui, a sua fé será restaurada e será fortalecida. É o que nós determinamos pela fé, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, amigos, que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Eu espero por você aqui na Mauro Ramos, 1310, no centro, nesta quarta-feira, especialmente às 19h. Se você tem, traga a sua Bíblia. Se você não tem, nós vamos ler juntos aqui com você. Não se esqueça, tudo depende de uma fé e tudo depende de um passo de fé da sua parte. Até lá!